Olha, vamos ser sinceros. Lembra de quando a Netflix era a oitava maravilha do mundo? Naquela época parecia até mentira. A gente pagava uns R$ 10 mais ou menos e tinha tudo ali na mão, sem comercial chato, sem nada pra atrapalhar nossa experiência. A gente abria o aplicativo, escolhia um filme, dava play e pronto. Simples, rápido, sem dor de cabeça. Era quase mágico, era praticamente o paraíso. O streaming chegou prometendo matar a TV a cabo. Aquela coisa velha, cara e cheia de propaganda que ninguém aguentava mais. Quem tinha TV a cabo lembra bem. Você pagava caro, tinha centenas de canais e mesmo assim nunca passava nada de bom. E quando finalmente passava um filme legal, vinha um bloco de propaganda enorme no meio de cada cena. Aí chegou o streaming, como o herói da história. Você assistiu o que queria, quando queria. Mas sabe aquela frase, né? Ou você morre como herói, ou vive o suficiente para se tornar o vilão. Pois é, o streaming viveu tempo demais. Hoje ele virou o vilão da história. Porque hoje a gente não paga por liberdade, a gente paga pra não ficar irritado. A gente paga pra não ver anúncio, paga pra ter qualidade melhor, paga pra assistir em mais telas, paga pra não ser tratado como um espectador qualquer. Se você sente que a sua conta bancária tá sendo sugada por um monte de assinatura de aplicativos que você mal usa direito, senta aí um minutinho, porque hoje a gente vai falar sobre como o streaming virou a nova TV a cabo, só que pior e mais cara. No começo era muito simples. Você tinha uma conta só e parecia que o catálogo era infinito. Tinha filme antigo, filme novo, série famosa, série desconhecida, documentário, desenho, anime e por aí vai. Tudo no mesmo lugar. Era fácil, você abria o aplicativo e sempre tinha alguma coisa pra assistir. Só que aí a ganância começou a aparecer. A Disney olhou pra aquilo e pensou, ué, por que meus filmes estão todos ali e não na minha própria plataforma? Então nasceu o Disney Plus. A HBO viu isso e pensou, espera aí, eu também tenho um monte de conteúdo famoso. E aí nasceu o HBO Max. A Paramount fez a mesma coisa, a Apple entrou no meio, a Amazon também entrou no jogo, e aí o que era pra ser um serviço simples virou um condomínio de luxo, onde cada vizinho cobra uma taxa diferente pra você entrar. Hoje, se você quer assistir os filmes da Marvel, tem que pagar a Disney Plus. Quer assistir The Last of Us? Passa a grana pra HBO. Quer ver The Boys? Amazon Prime. Quer ver anime? Crunchyroll. Quer ver futebol? Assina o Premiere. Ou seja, cada coisa tá num lugar diferente. Quando você percebe, você tem mais de 5 aplicativos diferentes instalados na sua televisão, 5 contas e 5 cobranças diferentes no seu cartão. E o pior é que muitas das vezes você nem usa todos eles. Tem streaming que você abre uma vez no mês e olhe lá, mas a assinatura continua sendo cobrada todo mês, como se você estivesse usando todo dia. Quando você para pra somar tudo, percebe que tá pagando muito mais do que você imaginava. 3 ou 4 assinaturas já passam fácil de R$ 100. Ou seja, você tá pagando mais caro do que pagava naquela TV a cabo que você prometeu que nunca mais ia usar. O salário continua o mesmo, mas o número de streaming continua aumentando. E quando o serviço oficial começa a ficar caro, complicado e bagunçado, o que acontece? As pessoas fazem o que sempre fizeram na internet. Voltam pro mar e viram piratas. A verdade é que muita gente nunca pirateou só porque era de graça. A pirataria sempre foi muito mais sobre praticidade. Num site pirata você encontra tudo num lugar só. Filme antigo, série nova, anime, desenho, tudo. Tudo no mesmo lugar. Você não precisa de 5 aplicativos diferentes, não precisa lembrar várias senhas e não precisa cadastrar vários cartões. Só entra, procura o que você quer assistir, senta e assiste. Simples assim. Só que as empresas obviamente não gostaram disso. Então começou uma guerra contra a pirataria. Sites começaram a cair, aplicativos foram removidos e várias outras plataformas desapareceram. Quando parecia que as empresas estavam vencendo a guerra, veio outra coisa que irritou muita gente, e particularmente a mim, é o que mais me irrita até hoje. Os planos com anúncio. Agora você paga e mesmo assim tem propaganda. Isso chega a ser até irônico, porque a propaganda foi exatamente o motivo que fez muita gente abandonar a televisão antiga. Mas agora ela voltou, só que dentro do streaming. Eles criam um plano mais barato, cheio de anúncio, pra te convencer a pagar o plano mais caro. Ou seja, você paga uma espécie de taxa pra você ter paz, pra você assistir o que você quer sem ser atrapalhado. Você paga pra eles pararem de digitar com um problema que eles mesmos criaram. E não para por aí, porque além de pagarmos caro, parece que a qualidade também caiu bastante. Antigamente uma série demorava pra sair, mas quando finalmente lançava era algo bem feito. Hoje parece que os streamings preferem quantidade em vez de qualidade.
Eles lançam muitas séries todos os meses, mas grande parte delas é esquecível, história genérica, personagens rasos e roteiros muito fracos. Muitas das vezes parece que você já até viu aquela mesma história em algum outro lugar. Tudo é produzido rápido, só pra encher catálogo, você abre o mesmo aplicativo, fica rolando o catálogo por vários minutos e mesmo assim não encontra nada que realmente te anime a assistir. Você passa mais tempo procurando algo pra ver do que assistindo mesmo. E ainda assim, existe o problema dos cancelamentos. Você começa uma série, se apega aos personagens, começa a gostar da história e de repente a plataforma cancela tudo. Sem final, sem conclusão, sem respeito com quem acompanhou aquela série. Você investiu tempo assistindo aquilo e simplesmente fica sem saber o que aconteceria na história. Para as empresas você não é um espectador, você é só um número numa planilha. Se a série não deu lucro rápido o suficiente, ela é descartada. Ou seja, no final das contas a situação ficou meio absurda. Ou você usa pirataria e fica correndo risco de vírus, site que cai toda hora e links quebrados, ou você paga um monte de streaming diferente e mesmo assim não tem acesso a tudo. O streaming prometeu o futuro do entretenimento, mas na prática entregou o passado com uma maquiagem nova. Aquilo que deveria ser o nosso momento de descanso, o momento de desligar a cabeça depois de um dia cansativo, virou mais uma cobrança do cartão de crédito. Mais uma assinatura mensal, mais uma preocupação. A gente queria relaxar no sofá e assistir alguma coisa tranquilo, mas em vez disso, lembramos que temos vários aplicativos diferentes cobrando dinheiro todo mês. No final, parece que a gente só trocou um problema pelo outro. A diferença é que agora o problema vem em forma de aplicativo bonito e interface moderna. E sendo bem sincero, às vezes dá a impressão de que a gente está sendo feito de bobo. Mas enfim, essa é só minha opinião. Eu sou o Zaint e... fui!